Bem-vinda ao Fora do Roteiro. Eu sou a Vanessa Val e estou aqui para cutucar, rir, desenterrar e parir ideias com quem tem coragem de sair do roteiro. Se vieste para agradar, talvez este podcast não seja para ti. Se vieste para despertar, então senta-te, porque vai começar. E esta semana temos aqui a Ana Paixão connosco. E a Ana Paixão é terapeuta de microdosagem. E hoje eu não vou fazer assim grandes introduções, eu vou deixar que a Ana nos explique. Muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Vanessa. É Obrigada uma por honra. acolheres também, para abrir espaço aqui para nós termos esta conversa. É uma honra ter-te aqui. É um tema que me é muito querido. E eu gostava que tu explicasse aqui o que é isto de ser terapeuta de microdosagem. Hum. Então, esta tem sido a minha área de foco, de paixão, de pesquisa, de estudo também, nos últimos anos. Eu acho que como muitos dos nossos processos pessoais, acabam por transpirar para o nosso trabalho, o meu processo também foi muito assim, não é? Então, o meu encontro com a planta medicina não foi de toda uma coincidência, foi realmente, através dos meus próprios desafios, não é? Da minha própria jornada de procurar aquilo que funcionava para mim, que há uns anos atrás eu me deparei com estas, nós chamamos agora terapias alternativas, não são nada alternativas, elas são realmente as tradicionais, não é? Já Originais. os nossos ancestrais curavam-se com estas plantas de medicina, então tem aqui o cunho alternativo, mas é muito tradicional. Então, a minha jornada tem sido muito essa, sabes, Vanessa, de introspeção, de perceber aquilo que se estava a passar comigo, procurar alternativas, experimentar aquilo que funcionava para mim. E realmente o meu encontro com a planta medicina foi tão marcante e foi tão transformador, que eu cheguei ali a um ponto que disse: Uau, mais pessoas têm que sentir isto, mais pessoas têm que poder viver esta experiência de fazer um resgate total, à sua própria vida, porque para mim foi realmente isso, foi um resgate de mim mesma, não é? Um, e eu acho até que na altura eu nem sabia muito bem o que é que estava a resgatar, sabes? Nós falamos muito disto, ai, resgatar o teu eu, mas muitas das vezes nós não sabemos quem somos, não é? Então quem é que nós estamos a Uhum. resgatar, na verdade? Então, eu gosto de descrever este processo um bocadinho mais como uma desconstrução daquilo que nós pensamos que somos, a desconstrução desta personagem, desta identidade que nós criamos à volta de sermos mães, filhas, esposas, amigas, profissionais, não é? E fazer toda essa desconstrução até mesmo à raiz, e depois ter a coragem de começar a construir outra vez. Então, o meu encontro com a microdosagem foi realmente isso. Eu era uma pessoa bem apreensiva em relação à planta medicina. Não tive uma experiência maravilhosa quando era nova, experimentei cogumelos e não tive assim uma experiência maravilhosa, então fui assim um bocadinho com medo de experimentar estas coisas. Mas à medida que eu comecei a aprofundar o meu estudo na microdosagem em específico, abriu toda uma liberdade de exploração de forma muito segura, de forma muito progressiva também, de tu poderes conhecer melhor as medicinas que há disponível, as doses que são apropriadas para cada situação, não é? A minha situação era um bocadinho caótica na altura, eu estava a sair de um diagnóstico de cancro, estava a passar por processos de tratamento de quimioterapia, radioterapia, menopausa, e todo este desequilíbrio hormonal e químico, tinha-me empurrado para uma zona super depressiva, muito suicida, extremamente ansiosa. Então havia uma data de quadros e cenários que se estavam a passar ali ao mesmo tempo. Um, e eu acho que na altura em que encontrei a planta medicina, eu nem sabia muito bem por onde começar, não é? Eu nem sabia como é que havia de catalogar as coisas, porque havia tantas coisas que eu tinha para tratar. E o Uhum. conceito da microdosagem ajudou-me no sentido, de descomplicar, sabes? Dizer, ok, está tudo, está este molho todo de coisas aqui para resolver, é super difícil, a carga é super pesada, mas nós podemos começar em micropassos, a olhar para cada coisa, a seu tempo, não é? Não querer resolver tudo de uma vez.
vamos dando passos micro Que mudanças. analogia gira que estás a trazer, não é? Os micropassos e a microdosagem, no fundo, não é? Sem dúvida, porque pode ser assoberbante, sabes, estar neste processo. Eu vi muito isso na menopausa. É assoberbante, porque existem tantas coisas a acontecer ao mesmo tempo. Há o aspecto físico, há o aspecto emocional, o aspecto hormonal, o aspecto mental, psicológico, que eu acho que é avassalador para qualquer Uhum. mulher que está a passar por isso. Então, existem tantos aspectos que a gente nem sabe para onde é que há de começar, não é? Nem sei se eu não quero. Não sei se eu quero melhorar a minha memória, não é? Que é uma coisa que é horrível que acontece com a menopausa, de repente não há memória para nada, a gente não se lembra de nada. Não sei se é mais importante melhorar a minha memória ou o meu humor. Não sei se tenho que regular as minhas emoções ou se tenho que dormir melhor, não é? Há tanta coisa a acontecer ao Uhum. mesmo tempo. Então, eu aprendi muito ao longo destes anos a dar esses micropassos. E eu quase que me atreveria a dizer que eu acho que só me senti mulher depois da menopausa. Eu acho que antes disso eu tentei ser mulher de várias formas, bem masculinas, bem assertivas, Uhum. bem condicionadas pelo sistema que nós vivemos hoje em dia, não é? E eu acho que só. Eu também vi um bocado a menopausa um bocado como liberdade. Claro que eu agora já passei aquele marco dos 2 anos, que são os piores, meu Deus, não é? Um, mas eu acho que comecei a ser muito mulher com a menopausa, sabes? Há uma sapiência, há uma maturidade, uma calma, uma serenidade que depois também vem, depois da tempestade, né? Primeiro vem a tempestade, Uhum. mas também vem essa parte, não sei se tu também sentiste Sim, isso. eu confirmo, confirmo, porque foi efetivamente um portal, literalmente, para mim. Só não foi mais literal porque ele não apareceu à minha frente materializado, porque Uhum. foi Exato. mesmo assim um portal enorme e uma transição muito grande na minha assertividade, Uhum. na minha aceitação enquanto mulher, as minhas, em tudo, tudo tem limitações e tudo tem fortalezas, não é? Das Uhum. minhas limitações, das minhas fortalezas. Hum, não é um processo terminado, isto é um processo contínuo, Ah, sim, sem ah, dúvida. mas muito isso, sinto muito isso que te estás a dizer, e foi efetivamente o portal que me fez começar a caminhar. Eu não posso dizer que eu cheguei ao meu destino, Uhum. mas colocou-me no caminho certo para lá chegar. Yeah. Eu agora Para dar, sinto-me no caminho certo. yeah, para dar os passos nessa direção. Sabes que em termos fisiológicos é muito interessante porque a fisiologia feminina está realmente preparada para nós atingirmos essa fase da nossa vida em que eu atrevo-me até a dizer que a nossa empatia desaparece. Não há empatia, não há sentido de querer ajudar o outro, de querer estar lá para o outro, de ser um people pleaser, não é? Aquele papel super pesadão de mãe, de querer cuidar, de querer nutrir toda a gente. É um período bem egoísta e merecidamente egoísta, sabes? Em que nós temos que realmente dizer não. E eu acho que nós ganhamos também muita voz aí. Não. Porquê? Porque Uhum. eu não quero. Porque eu não É tão quero, não giro tu sei. estares a dizer isso, porque o meu marido, já disse isso mais do que uma vez. Uhum. Tu ultimamente andas muito egoísta. Yeah. Yeah. E aquilo que é visto muitas vezes pelos outros de egoísmo, que eu diria que no fundo é eu acho que começas a ganhar algum amor próprio e começas a colocar os teus limites e começas a reservar algum tempo para ti, para as tuas coisas. Sem dúvida. E de uma perspectiva fisiológica, tu fazes também para sobrevivência, para autopreservação. Porque se tu passasse uma vida inteira, só a cuidar dos outros, não era saudável para ti também. Então, numa perspectiva de evolução humana, vamos por assim, agora a puxar aqui um bocado a ciência aqui à conversa, mas numa perspectiva, evolutiva do ser humano, a mulher precisa realmente fazer essa transição, egoísta, vamos pôr nesses Hum. termos, por uma questão de sobrevivência e evolução. Porque nós não iríamos chegar a lado nenhum se continuássemos a ser as cuidadoras, não é? Pôr toda a gente à frente das nossas próprias necessidades, ignorarmos aquilo que nós precisamos. Então, realmente é quase esse desligar emocional, não é? Das nossas coisas. A gente até vê as coisas a acontecer, mas tipo, ok, tá.
pode ter a minha simpatia, mas eu não me vou envolver na solução deste problema, não é? Então há toda Sim. este. Nesse ponto de vista, assim, né, do relativizares, do começares agora estás a falar isso, eu estou-me a lembrar, né, ganhas uma outra visão sobre as coisas, ganhas um eagle sight, não é? Uhum, Que também vem com esta sabedoria do relativizar. Não, deixa acontecer, deixa cuidar, deixa ir. uhum, E isto aqui, onde é que tu vais efetivamente, deixas de te desdobrar em mil para uhum, acudir a todos os fogos e vais, se aquilo arder, tem que arder. exato. Este não posso permitir que arda, este é realmente importante. E começas, é verdade, muito verdade o que estás a dizer. E a focares para ti. Olha o exemplo das nossas mães, por exemplo. Eu dou o exemplo da minha em específico, não é? Mas, por exemplo, a minha mãe foi uma mãe que foi muito restrita, austera, muito rígida, não é? Havia muitas regras, muita disciplina, muita coisa. E ela, agora com os meus filhos, é, ai, deixa os meninos fazer, então, deixa, não é? É super relaxada nessas coisas. Então, Hum, e também é interessante vermos neste contexto da mãe, nós vemos como é que as nossas mães, a gente diz assim, uau, onde é que estava esta mãe quando era eu com esta idade, não é? Mas elas sim. próprias também fazem aquela transição em que é tudo relativo, tá, certo, ok, entornou-se o leite, tudo bem, limpamos, não é? Partiu-se o copo, ok, Uhum, não é grave. Não é? Então há toda esta. É muito interessante ver deste ponto de vista feminino, não é? uhum. Este shift que acontece ali em nós. Eu acho que agora consigo ter esse sentido de humor para olhar para essa fase da minha vida de uma forma mais ligeira, que não tive na altura. Eu acho que na altura também, quando eu estava a passar pelo grosso da menopausa, porque a minha menopausa foi induzida, portanto, não foi um processo orgânico do meu corpo dizer, Uhum, uhum. ok, chegou a altura, agora vamos deixar de produzir esta parte hormonal, não é? Portanto, foi induzida É pela assim muito mais intensa, diria eu, né? Porque super ocorreu intensa. tudo assim, vum, é um drop absoluto, não é? Super intensa e eu acho que foi tão intenso para mim como para as pessoas que me rodeavam, tanto lá atrás como as pessoas agora aqui, hoje em dia também, não é? Porque eu acho que as pessoas mais próximas, como tu mencionaste, o teu marido, de repente as pessoas começam a pensar assim: uau, o que é que se passa com esta fulana, não é? De repente é super desagradável e antissociável e não quer, não é? E não. Eu costumo dizer que eu acho que deixei de ser a palhaça das conversas, sabes? Deixei de estar a encher espaços vazios, deixei de preencher silêncios para os outros, deixei de trazer respostas, não é? Deixei de ser a ponte entre pessoas se darem bem ou não, não é? Removi-me um bocadinho, do cenário e deixei, ok, agora deixa-me só observar o que é que acontece em minha participação, não é? Então eu acho que é um processo intenso também para as pessoas que nos rodeiam, sabes, Vanessa? Porque as pessoas também têm que passar por essas transformações que nós estamos a passar e algumas, se calhar, têm dificuldade. E onde é que está a Ana de lá atrás, não é? Hum, Onde é que está? Eu tenho saudades da Ana que tu eras. Então, eu acho que é intenso, é um processo intenso sim. para toda a gente, mas na altura que eu estava a passar assim, o grosso da minha menopausa. Eu tenho dois filhos e um deles a passar pelo grosso da adolescência. Então foi uma fase hormonal para nós os dois ao mesmo tempo. Eu acho que a gente estava aqui quase a arrancar cabeças um ao Tal outro. e qual, tal e qual. Aqui em Bem, casa é igual. era ele a iniciar o processo hormonal dele e eu a terminar o meu. Então aquilo havia ali alturas que nós olhávamos um para o outro. É melhor É nem eu. duro, e é duro porque É duro. É, estão os dois, né? E depois né, é processos aqui nos adolescentes, não sei se são rapazes os teus não, também. fazes. É uma fase também de muita da autodeterminação, né? E Hum. deles quererem rasgar, né? Saírem das nossas saias, Sem e está dúvida. tudo certo, só Hum. que eles estão nessa explosão hormonal e nós também. Eu também. Então isto é um. É que estão ambos a aprender a dizer não pela primeira vez. Porque eles Uhum. ganham a voz deles, não é? Dizerem não, eu não quero ir, não, eu não gosto, não, eu não quero fazer. E nós também. Nós não, eu não quero, não, eu não gosto, não, eu não quero e não quero fazer, não é? Então há ali um confronto também super interessante em termos hormonais, pelo menos eu passei isso com os meus filhos. Então, quase que nos leva a pensar um bocadinho neste sentido evolutivo que eu estava a falar, sabes? De pensar assim, uau, é mesmo na fase em que os nossos filhos são mais desafiantes, não é? Que são mais, que nos desafiam Exigentes. mais nos nossos limites pessoais. Uhum. Vamos pôr assim, naquilo que nós
estamos dispostas a tolerar, a aceitar, não é? Um, e ao mesmo tempo dá-nos a nós a nossa resiliência emocional também para lidar com aquilo de forma diferente, mas há ali alguns momentos que são absolute clash, aquilo é ok, Sim. não sabemos como é que isto vai correr, não é? Uhum. É muito interessante ver, ver esses processos assim a acontecerem em simultâneo. Mas estamos É, a passar pela mesma coisa. e é interessante, perceber que eles percebem estas diferenças também, pelo menos o meu filho, eu recordo-me Uhum, que lá está, tu começas a recuperar a tua soberania, de certo uhum, modo, não é? E começas a deixar sair aquela camada, aquela máscara que muitas vezes colocas, não é? Que te refreia, não é? Que te prendes a determinar, como tu dizias e muito bem, personas, máscaras, etc. E começas a ser tu, a trazer quem tu és, para a colação. sim, sem dúvida. E o quão livre tu podes ser sem interrupção dos teus próprios pensamentos e julgamento pessoal, não é? Porque nós Uhum. interiorizamos tanto desse julgamento externo. Costuma-se dizer que a voz externa da nossa mãe torna-se na nossa voz interna e a nossa voz interna torna-se na voz externa dos nossos filhos, não é? Portanto, a gente vai passando estas etapas todas, ahm, mas a nossa própria liberdade de agir sem interrupção do nosso próprio pensamento crítico, não é? Claro, com discernimento, não é? Não vamos fazer uma coisa Obviamente. perigosa, mas sem aquela interrupção crítica do o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão dizer, não é? E haver Hum. uma verticalidade ou um centramento muito grande no e o que é que eu vou pensar de mim mesma, não é? E eu acho que quando nós chegamos a estas fases, acabamos por ver, fazer a contabilidade pessoal, dizer, ok, é mais caro para mim não ser, não é? É mais difícil para mim estar a, interrup, a fazer a interrupção da fluidez de quem eu sou. E eu já não consigo pagar esse preço, não é? Uhum. Estou o dia todo em esforço para não ser esta pessoa, não rir alto, não dizer o que vai na minha cabeça, não dançar sozinha no jardim, não é? Há todas aquelas interrupções aqui dentro e começa a ser esforço demais, sabes? Começa a ser, não ser possível Sim. carregar essas coisas todas. É muito mais fácil ser, dizer, viver as consequências daquilo que eu disse. Não é fazer primeiro, pedir autorização depois, que eu acho que é uma fase assim também da menopausa, não é? Vou fazer Uhum. primeiro, pedir autorização, prefiro pedir desculpa do que pedir autorização, não é? Então há toda essa liberdade, sabes, que vem. Sim. Mas Como é que a planta medicina te levou para isso? Como é que te suportou? Como é que te sustentou? Como é que olha, existem processos bem diferentes, sabes? Claro, eu até chegar até à psilocibina, eu tive que experimentar outras coisas que poderiam eventualmente ajudar-me, não é? Portanto, eu fui com uma perspectiva bem mente aberta, ok, autodidata, estudei, pesquisei, claro, eu tenho o privilégio, não é o privilégio, mas tenho o benefício de viver na Holanda, em que as coisas são bem mais abertas, não é? Em que há todo um mercado de planta medicina muito mais aberto e acessível às pessoas. A psilocibina não foi a minha primeira experiência. A minha primeira experiência foi com LSD, também em contexto sempre de microdosagem, porque eu sou peso-pluma, enfim, também não sou pessoa de macros e grandes viagens, e era no contexto terapêutico, portanto, eu nunca iria a uma macrodosagem desse tipo de substâncias. Quando eu chego à psilocibina, portanto, já havia uma preparação e uma abertura muito grande em mim de, ok, deixa lá ver se isto funciona e como é que funciona, em que dosagem é que funciona, não é? Portanto, eu era o meu ratinho de laboratório, não é? Ok, hoje vou experimentar isto assim, neste contexto e ver o que é que funciona. E sabes que a primeira vez que eu experimentei, em contexto de microdosagem, foi depois de um período muito pesado, sabes? O meu processo depressivo foi muito pesado no sentido em que hum, eu poderia te dizer assim, ok, eu tenho motivos para querer morrer, ou eu tenho uma vida miserável, não consigo mais estar viva, mas não era esse o caso, sabes? Eu não,
eu não queria necessariamente morrer, eu só não tinha vontade de estar viva, não é? Que é um limbo super complicado de estar. É, ok, eu não tenho necessariamente nada para me queixar da minha vida, mas estou realmente num episódio super depressivo e suicida na minha Uhum. vida. E eu acho que muito desse panorama eu acho que isto é algo que também não se fala muito em relação aos processos oncológicos aqui neste período. Um, que é nós temos toda a adrenalina, toda a motivação, toda a força para nos levantarmos todos os dias enquanto estamos em tratamentos, porque há ali um propósito, não é? Tu levantas todos os dias, tens que estar às 8 no hospital para este tratamento, acabas às 6. Não é? Então tu estás a correr em adrenalina, há uma motivação para tu te levantares da cama e há todo um apoio da comunidade, há todo um apoio da família, há todo um amor que te rodeia. Então, também é muito fácil, e agora vou fazer uma partilha vulnerável aqui dentro destes processos oncológicos, também é fácil nós nos afeiçoarmos com este período de doença na nossa vida, porque muitas das vezes são os fases que nós nos sentimos mais amados, mais apoiados, mais queridos, mais desejados, em que há pessoas a mandarem-te mensagens, como é que tu estás, força, tu consegues, tu podes, não é? Então há toda uma sustentação que está a acontecer na tua vida. E muitas das vezes, quando nós encerramos os tratamentos, não é? Portanto, tens um diagnóstico limpo, ok, correu tudo bem, estás salva, não tens que te preocupar, só tens que fazer o check-up daqui a 3 meses. A parte da adrenalina e a parte da motivação para tu levantares desaparece. E com esse desaparecimento vai também o apoio das pessoas. Porque as Hum. pessoas que estavam lá para te apoiar numa fase frágil da tua vida, quando te veem bem, ok, ela está bem, ela já não precisa de mim, não é? Então há todo um vazio muito grande que se instala em ti, ok, agora eu não tenho motivo para me levantar todos os dias, não é? Eu não tenho motivo para cuidar de mim, vestir-me, lavar os dentes, sequer tomar um duche, pentear o cabelo, não é? Então há toda essa fragilidade que nos atinge ali, de forma muito intensa. Portanto, eu quando encontro a medicina, eu estava todo nesse cenário, portanto, não havia motivo para mim levantar-me da cama, não é? Lavar os dentes para mim era impensável, tomar um duche era impensável. E tudo aquilo que eu achava que eram tarefas básicas do dia a dia, com que eu sempre lidei com facilidade, de repente passou a ser uma lista de coisas para fazer que eu não tinha capacidade, não é? Porque a Hum. minha mente não processava, ok, vamos lavar os dentes. Não, para mim eu tenho que me destapar, sentir frio, pôr os pés no tapete, não é? Andar até à casa de banho, eu tenho que pegar na escova de dentes, pôr a pasta, abrir a água, tirar. Portanto, na minha mente era inconcebível, aquilo não era só eu lavar os dentes, era todas as sensações, todo o processo sensorial de fazer aquela tarefa, não é? Então, houve ali uma interrupção muito grande na minha parte mental e de processamento de tarefas, enfim. Então, eu quando encontro a psilocibina, eu lembro-me de estar aqui sozinha, nunca mais me vou esquecer desse dia porque foi marcante para mim. Eu estava aqui sozinha em casa, os meus filhos estavam com o pai. Eu avisei-o a ele que ia estar a fazer e disse: Olha, por favor, fica alerta, não vai eu ter que fazer um Uhum. telefonema ou sentir mal, enfim, também tinha algum receio. E lembro-me de tomar, fiz o meu ritual aqui de manhã, bebi um chá, tomei a medicina, escrevi, ouvi música. Normalmente a medicina demora assim cerca de 20, 30 minutos, tu já consegues sentir alguns efeitos no corpo. E com a psilocibina, porque ela é uma mímica da serotonina, literalmente, em termos de estrutura química, vá, não é? Ela é idêntica à serotonina. Aquilo que ela faz é despertar em ti um sentido de euforia, não é? Ela vai ativar neste ponto de vista medicinal, a psilocibina não é muito diferente de um antidepressivo. Se nós estivermos a falar dos antidepressivos dentro da categoria dos uptakes de serotonina, não é? Que são os mais Uhum. utilizados hoje em dia pelos médicos. Então, a primeira sensação é a euforia. E esta euforia eu comparo com a alegria espontânea, que é uma coisa maravilhosa que as crianças têm, nós como adultos perdemos ao longo da vida, não é? As crianças, para elas é tudo maravilhoso, é o melhor dia da vida, o melhor gelado, o melhor dia de praia, Uhum. não é? Tudo, é sempre o melhor. Nós como adultos precisamos do estímulo externo para sentir a alegria, não é? Ela não é espontânea, não é? Não é, "Ai, estou feliz de repente", não, não é? A Uhum. alegria pode vir de várias formas, ou porque alguém nos está
a proporcionar um momento feliz, ou porque conseguimos pagar uma conta, ou porque conseguimos resolver um problema. Existem esses momentos menos espontâneos, não é? Então, a minha primeira experiência foi essa, foi sentada ali no chão da minha sala, com o caderno, a ouvir música, a escrever, a fazer as minhas morning pages, não é? E de repente ser invadida por uma sensação, eu nem te consigo explicar muito bem o que é, sabes? Mas é quase como se uma parte de ti regressasse ao teu corpo, não é? Hum. E eu lembro-me de me caírem as lágrimas e de estar abraçada a mim mesma e de estar a dizer que bom que estás aqui, que saudades que eu tive de ti, que bom que voltaste, vamos fazer tantas coisas juntas. E aquele dia para mim foi um milagre, sabes, Vanessa? Porque foi quase como se uma pequena partícula minha tivesse vindo dizer: Eu ainda estou aqui, não é? Não Hum. desistas, eu ainda estou aqui. E aquilo para mim foi o suficiente. Eu disse: Ok, está aqui qualquer coisa que eu tenho realmente que ir lá ver, não é? Um, e foi um processo progressivo. Aí eu disse: Ok, então eu tenho mesmo que fazer um programa com um protocolo, com dosagens certas, em dias controlados. Eu tenho mesmo que fazer aqui isto um, de forma quase estudiosa, não é? Eu fiz de mim o meu próprio caso de Uhum. estudo e o meu programa foi assim: foi sozinha, foi na minha presença, na presença dos meus guias, na presença da minha própria consciência, de perceber tudo aquilo que estava a voltar, que estava a voltar a mim. Um, Pois claro, isto depois desenvolve-se em eu fazer programas com um facilitador, aprender muito mais sobre a medicina e por aí fora nos últimos 4 anos ter desenvolvido mesmo estudos concretos sobre as coisas. Mas a minha primeira experiência foi essa, foi ok, eu tenho que fazer qualquer coisa urgentemente porque aquilo que eu estou a fazer agora não funciona. Portanto, o meu quadro clínico era de depressão, ansiedade e stress pós-traumático. Portanto, não havia, eu não conseguia sair de casa, a minha campainha estava desligada, o meu telefone estava no silêncio, eu não era capaz de ir ver a minha caixa do correio, não tinha a capacidade de lidar com contas, com e-mails, com mensagens, portanto, eu estava em absoluto shutdown, não havia parte minha funcional, vá, vamos pôr assim, em termos mentais e físicos e emocionais. E a recomendação médica, claro, eram os antidepressivos e os Uhum. ansiolíticos e comprimidos para dormir, portanto, estava absolutamente anestesiada, com imensa medicação durante o dia. E o meu corpo, hoje em dia eu digo assim, graças a Deus que o meu corpo rejeitou, não gostou nada daquela trampa toda. Então eu tive mesmo reações tipo de vomitar, de ter diarreia, enfim, o meu corpo estava a lidar super mal com a medicação. E uma médica aconselhou-me, ok, faz um mês inteiro que é para o teu corpo se habituar. E depois nós fazemos um trajeto de 6 meses na medicação e quando chegamos aos 6 meses começamos a fazer o desmame. E eu sabes que aquilo deu-me ali um clique, Vanessa, eu pensei assim, espera aí, que isto aqui não está a fazer sentido. Então eu vou obrigar o meu corpo durante um mês a aceitar uma medicação que ele está claramente a recusar Uhum. para o habituar durante este período de tempo e depois ter que passar por um período de desmame para o desabituar. Então eu prefiro até nem tocar nisto, Já nem sequer começar, não é? nem sequer começar. Eu conhecendo-me a mim mesma como conheço, tenho uma personalidade aditiva, um bocadinho obsessiva com algumas coisas. Isto também vem um bocadinho da minha neurodivergência que eu vim depois a descobrir mais tarde. Eu pensei, ok, se isto é uma substância que tem o potencial de eu ficar aqui presa a isto uns anos, então se calhar é mais seguro eu começar a estudar outras hipóteses. Então foi, sabes, eu digo assim, não foi acidente, mas foi, de certa forma, Uhum. foi começar a ver muita informação sobre psilocibina e microdosagem e de repente vinha anúncios em todo lado, sabes? E eu pensei, ok, isto está aqui qualquer coisa que eu tenho realmente que olhar, mas confesso que tinha uma mente super, sabes, ainda há um tabu muito grande sobre estas medicinas, não Sim. é? Eu acho que Uhum. principalmente os psicadélicos são muito vistos como anos 70, Flower Power, Woodstock, não é? Amor e liberdade, extravagância, enfim. E eu acho que agora, finalmente, nos últimos anos, é que os psicodélicos estão a ser vistos de forma microdosada, dentro do contexto terapêutico e não só
recreativo, enfim, para outros usos, não é? E o meu encontro foi esse, sabes? Foi muito pessoal, foi muito íntimo, foi muito. hum, eu acho que a planta me chamou a mim mesma, sabes? Veio aqui abrir toda uma conversa com uma parte de mim que não estava a conseguir falar, ou que não estava a conseguir ser ouvida, se calhar posto de uma forma mais concreta, não é? Isso é tão giro o que tu estás a dizer, porque tudo isto, e falávamos há pouco, né? Falámos um bocadinho antes de iniciar o podcast, e tu dizias, "Pois certamente ainda vamos encontrar aqui muitas coisas em comum." E tu estavas aí a partilhar esse momento da tua vida, do teu primeiro contacto com a medicação psiquiátrica. E eu própria, e perdoem-me quem me estiver a ouvir, mas eu sempre fui muito contra a medicação psiquiátrica, a não ser Uhum. em situações em que efetivamente a pessoa não consegue ser funcional, e leia-se o funcional, estamos a falar de questões muito graves, né? Uhum. Talvez devido à minha formação base, eu sempre vi a prescrição discriminada de medicação como algo Uhum. muito sério. Uhum. E sempre fui absolutamente contra tentar de tudo, mas menos medicação psiquiátrica, precisamente por causa depois dos efeitos ao nível físico, os efeitos de dependência que são criados, de não tratar a causa raiz, só tratar os sintomas, mas reconheço que há situações e situações em que as pessoas efetivamente precisam de conter os sintomas. Tudo Uhum. certo. Mas então eu estava em tamanho desespero psicológico que eu, ok, vamos lá. E fui a uma consulta de psiquiatria, iniciei uma toma de uma coisa até super leve, um antidepressivo super leve. O meu corpo odiou. Eu não precisei nem de 15 dias para perceber o quanto o meu corpo estava a odiar aquilo, passava a estar sem dormir. Ligo para a psiquiatra: olha, mas eu agora são 4 da manhã e eu não durmo. Não há problema, agora toma, adiciona uma medicação para dormir. Eu, como assim? Então agora adiciono outra porque esta não me deixa dormir e depois vou adicionar outra. Foi tal e qual. Não, não, eu nem Mesma, pensar. sim, para mim também Vou- foi a mesma Eu coisa. já. Alguém toma comprimidos para dormir que é para contrabalançar. Não. Eu não, esquece, não dá. Eu tinha era sudorese, eu comecei a ter sudorese nas mãos, eu nunca transpirei das mãos, eu não dormia, não, nem pensar. Fiz eu o desmame, mais 3 ou 4 dias, também só tinha estado ali 15, chegou a 2 semanas, fiz o desmame eu sozinha e nunca mais toquei em nada. Então, e também muito por isso, porque eu sei que a minha personalidade também é obsessiva em algumas coisas, também sou aditiva facilmente, então tudo Ah, aquilo que não, muita calma, porque para mim é muito fácil, ter este comportamento assim, né, às vezes até com músicas. sim, ouvir até à exaustão, até a música bater com já Náusea, não posso ouvir. E ad cuidado com a náusea. comida e comer aquilo sempre a toda a hora até só o cheiro não conseguir já entrar no nariz, não é? É isso, A tal de é isso. personalidade aditiva tem a ver com isso. Nós, por exemplo, isto pode ser utilizado para montes de coisas boas também. Se nós agora obcecarmos com coisas positivas, saudáveis, enfim, ninguém nos para, Ninguém lhes para. cuidado com ela. Mas vem muito esse autoconhecimento, dizer, espera, eu sei que eu tenho experiência de chegar aqui a um ponto em que eu depois não consigo ter mais controle sobre a situação. Isso acho que é muito interessante, porque tu falas aí, olha, um dos piores casos, não no sentido do estado em que a pessoa estava, mas como é óbvio, dentro da terapia da microdosagem assistida, eu não posso trabalhar com toda a gente. Eu digo, a microdosagem não é para toda a gente, não é? Então, se houver um caso em que eu sinta que a medicina vai ser demais, ou vai ser assoberbante para o próprio sistema ou processo da pessoa, eu também não a posso acolher. E uma pessoa, eu tive imensa pena de não a poder receber no meu programa. Um, e ela tinha, quando ela me mandou a lista da medicação que ela tomava, eu confesso que eu pusei o telefone e chorei. E quando me acalmei, tive que lhe perguntar: descreve-me o teu dia, desde manhã quando tu acordas, porque eu não consigo encaixar na minha cabeça como é que tu funcionas durante o dia com esta medicação toda.
Hum. Então ela tinha, eu não me recordo agora especificamente, mas eu lembro-me que ela tinha, hum, eu penso que eram duas medicações que eram psicóticos. Ela tinha cerca de três antidepressivos, três ansiolíticos e depois tinha alguns de SOS. E depois, dentro desta lista toda, portanto, isto era só para tratar os sintomas de depressão, Uhum. ansiedade, e tendências de psicose que ela tinha, ok? Mas depois havia todo um conjunto de medicação que vinha junto com aquela, que era para contrabalançar os efeitos Os secundários efeitos. daquela. Então, ela tinha inclusive medicação para o coração, para arritmias, para náuseas. Então, sabes, aquilo foi um dos casos que para mim me fez mais. Sabes, que deu aqui um bocado de uma revolta no estômago, que eu pensei assim, Hum. e tive que lhe perguntar: Explica-me o teu dia todo, por favor, desde que tu acordas e o que é que tu fazes primeiro? Vais buscar um copo de água e o que é que tu tomas? E depois, a partir daí, como é que é, não é? Porque eu queria tentar perceber como é que alguém vive sobre hum, o peso daquela medicação toda. Eu especialmente também compreendendo o processo dos ansiolíticos comigo, hum, eu defendo, eu não sei se isto é polémico ou não, hum, mas há uma fase em que os ansiolíticos deixam de funcionar. Eles não funcionam mais, seja porque o corpo cria tolerância, seja Uhum. porque a raiz do problema não foi tratado. Tu tens que ir aumentando sempre, porque os teus receptores vão criando tolerância. Tolerância. E Mas vais, tendo que aumentar as dosagens, ou vais ter que trocar por outro diferente, ou vais ter e estás aqui num processo quase, enfim, tem lucração as farmacêuticas, mas isso sim, são sem dúvida conversas. nenhuma. Mas sabes que inicialmente nós vamos à procura dos ansiolíticos, hum, para acalmar a ansiedade, ok? E é exatamente o que eles fazem. E eles fazem isso durante um período de tempo, até isso ser apenas a única coisa que eles fazem. Portanto, eles removem-te o pico para não te deixar verter para um ataque de pânico, Uhum. hum, mas não te tiram a ansiedade. Tiram-te aquela sensação de desconforto, vá, não é? Eu cheguei a uma fase com a minha caminhada com os ansiolíticos em que se eu não tomasse tinha energia a mais gerava-me ansiedade, a ansiedade levava-me a tomar um ansiolítico. Quando eu tomava um ansiolítico, passava a ansiedade, mas passava a energia também e a motivação de fazer seja o que for. Portanto, eu costumo dizer que os ansiolíticos retiram a ansiedade no início e no final é a única coisa que eles fazem, eles não fazem mais nada por nós. Não é? Então eu entrei ali numa fase que disse: Ok, agora eu tenho que fazer as coisas de forma a manter a minha energia sem entrar em hiperestimulação que cause ansiedade suficiente para eu ter que tomar um comprimido, porque eu sei que assim que tomar o comprimido o meu dia acabou. Eu já sei que não vou ter energia para fazer nada, eu vou deixar projetos a meio, eu não vou atender mais o telefone porque eu não tenho energia, não é? Então eu reconheço aí o que tu estavas a dizer, fiz o desmame por mim mesma, eu tive que ir percebendo. Ok, e se eu tomar só metade? E se eu tomar só um quarto? E se eu e depois cheguei a um ponto que o ansiolítico a mim fazia-me pior, trazia mais ansiedade ainda, trazia-me ainda mais ataques de pânico. E por mais que os médicos me dissessem assim, Ana, é normal, os ataques de pânico vão piorar até o teu corpo se habituar à medicação, eu disse, nunca na vida que eu me posso habituar a ter ataques de pânico. Mas é muito, acaba por ser quase uma ratoeira, não é? Nós vamos ali, ok, isto vai acalmar a ansiedade, mas é só isso, vai acalmar tudo o resto também. Vai tirar a minha energia, a minha motivação, a minha alegria, a minha vontade de rir, a minha vontade de estar presente. Mas a maior parte das pessoas, infelizmente, não tem alternativa. Uhum, Não lhe é dada a alternativa, desconhecem a alternativa, não têm uhum. ferramentas, não lhes são dadas, não lhes é dada a opção, e eu percebo que, não é por, eu acho que há mesmo um profundo desconhecimento, e há uma resistência muito grande ainda. Agora Uhum. já acho que já começa a melhorar, as coisas estão a mudar, mas ainda há muita resistência, da classe médica em aceitar,
os benefícios, em aceitar os efeitos, em aceitar estas medicinas alternativas. Ainda há muita resistência, muito medo, e depois, claro, né, temos toda a indústria farmacêutica, mas e para as pessoas, a maior parte das pessoas desconhece também, e tudo é muito, com muito medo, com muito receio, com muito: "Ai, são tudo drogas, isso são drogas, isso", né, e isso afasta as pessoas, até de procurar informação, muitas Sem, vezes, não sem é? dúvida. Há um tabu ainda gigantesco, não é? E imaginem, a minha mãe foi enfermeira uma vida inteira, não é? Mas também é a primeira a ter que tomar medicação e não toma, não é? Enfim. E a casa do ferreiro, espeto do pau. E portanto, eu quando tive que depois ser aberta com a minha mãe sobre o meu próprio, a minha própria jornada com planta medicina, a minha mãe foi a primeira a dizer: Eu não sei o que tu fizeste, mas vejo realmente que funcionou. Portanto, quem sou eu para dizer que isso não é apropriado, ou que não deveria estar a tomar, ou que não deveria estar a fazer assim? Não é? Ahm, e sabes que agora começa a haver um bocadinho mais abertura, pelo menos para a conversa acontecer. Uhum, Não é? uhum, Para o que eu costumo dizer, e se? uhum. E se funcionar? E E aqui em se funcionar? Portugal já há, 2 centros que já estão a começar a trabalhar com terapia, assistida por plantas de medicina, Uhum, ah, um público e um particular, que já começam a trazer isso, já há um movimento para uhum. começar a usar em contexto terapêutico. Como é que funciona a microdosagem? Para quem nos está a ouvir, o que é micro e porquê micro, não é? O que é isto da microdosagem? O que é esta terapia que tu ofereces às pessoas? O que é? Ok. Então, eu acho que primeiro tenho que te explicar um bocadinho sobre a substância. Portanto, a medicina principal com que eu funciono é a psilocibina. Eu trabalho com a psilocibina em formato trufa. E a única diferença entre a trufa e o cogumelo, é que a trufa é a parte do cogumelo que ainda vive na sombra, portanto, ainda está ligada à raiz, e o cogumelo é a parte que já vive na luz, não é? Ironicamente, também simboliza aqui muito daquilo que vai mexer nas nossas sombras e nas nossas raízes também. Se nós formos olhar um bocadinho para o contexto da planta mesmo, só em si, esquecendo todos os benefícios ou todos os efeitos psicodélicos que ela poderá ter, um, o mundo dos fungos é um mundo inteligente. Ele faz a comunicação entre as raízes das árvores, das plantas, ela faz toda uma interligação, de comunicação, de necessidades, de informação que está a ser passada no Uhum, subsolo, não é? Portanto, só aí nós temos que perceber a inteligência da planta, em si, não é? Então, quando nós trabalhamos neste formato de trufas, as trufas são frescas, elas vêm fechadas em vácuo, em dosagens individuais. Um, a toma é feita segundo o protocolo Fadiman, que é assim o pai dos estudos psicadélicos. E o protocolo Fadiman defende que nós devemos fazer uma toma de 4 em 4 dias. Portanto, há sempre um dia de toma, uhum, e 2 dias de descanso, portanto, um dia normal, sem toma nenhuma, que é um dia de transição, nós podemos ainda sentir os efeitos da medicina no nosso corpo. O terceiro dia é um dia de integração, não é? De quase reunir tudo aquilo que nós sentimos durante aqueles 2 dias e preparar o corpo, e o quarto dia é um dia de toma. Portanto, e o protocolo Fadiman é sempre assim e tem a duração de 8 a 10 semanas, poderá ser estendido até às 12 semanas em alguns casos, dependendo das dosagens. E, portanto, a forma como eu funciono é de uma forma progressiva. Eu não introduzo logo uma gramagem elevada à pessoa, nós vamos avaliando diversas gramagens até perceber o que é o sweet spot da pessoa, porque eu não tenho qualquer tipo de ambição de alguém estar a tomar 1 grama de psilocibina de 4 em 4 dias, se isso não é aquilo que o sistema nervoso dela está preparado para receber, não é? Portanto, nós vamos progressivamente estudando que dosagem é que funciona para mim, em que contexto, e, portanto, é feito dentro desse protocolo.
E depois, quando nós encontramos a dosagem que é certa para a pessoa, aí nós começamos realmente a trabalhar nos temas que começam a vir ao cima. Portanto, normalmente as primeiras 2 semanas, minha gata veio-nos aqui visitar, normalmente as 2 primeiras semanas são realmente dessa avaliação, de ver, depois também depende muito dos quadros, ver a ansiedade de 0 a 10, subiu, desceu, como é que está a qualidade do teu sono, o teu apetite, o teu humor, não é? Temos que Uhum. avaliar todas essas vertentes da nossa vida que poderão estar a passar mudanças, e depois, quando encontramos então a dosagem certa e é quase como afinar um rádio, sabes? Aqueles rádios antigos que a gente tinha que estar ali. À procura da frequência, não é? Daquela. Exatamente isso. Nós temos que ir ali à procura da frequência certa que funciona para aquela pessoa naquele ponto específico da jornada dela. Então há essa sintonização que acontece inicialmente, e depois, a partir do momento em que a gente encontra ali, ok, é que não tem interferências, a transmissão está aberta, então é aí que nós podemos começar a trabalhar à séria, não é? E é que nós podemos realmente começar a ver o que é que a pessoa precisa em termos de regulação do sistema nervoso, em termos de reprogramação mental, o que é que são crenças que ainda estão ali, estão enraizadas, o que é que são ainda bloqueios que a pessoa ainda pode estar a passar. Por exemplo, tu falas-me aí de uma situação que foi devastadora para ti, que tinha a ver com uma burla tribunal. um, Numa perspectiva sistémica, se calhar a gente diz assim: ok, foi só uma burla, pode acontecer a qualquer pessoa, mas se tu tens alguém no teu sistema, um, que há uns anos atrás, umas gerações Uhum. atrás, passou por algo em que realmente, sei lá, perdeu tudo, perdeu a casa. Eu tive o caso de alguém que foi assim, estava a dizer: eu perdi o meu emprego e estou a sentir tudo isto, mas é só um emprego. E eu disse: então vai ver que a avó ou bisavó é que perdeu tudo, e que tudo lhe foi arrancado da vida, porque tu podes estar também a sentir isso Uhum. no teu. Estou-me a arrepiar toda, porque tu estás a falar isso e depois, mais tarde, não é? Tudo isso fez sentido, tudo isso foi visto Yeah. e está a Então, ser trabalhado, não é? leva-te à história das tuas células. Sabes que história é que as tuas células carregam ali? O que é há ali para olhar? O que é que está ali que nós podemos ir ver, não é? Então, nós aí começamos mesmo a ver ao nível físico, emocional, mental, quais são as ferramentas que eu posso trazer para ajudar esta pessoa a desenvolver. Portanto, a medicina o que vem fazer é um bocadinho quando tu estás sem bateria no carro e diz: Ana, podes-me trazer aqui os cabos, não é? Portanto, a medicina entra ali na parte da criação dos neurotransmissores responsáveis pela produção de serotonina. Portanto, ela vem-te dar ali um boost de: ok, agora há um bocadinho, há mais energia, há mais Uhum. alegria, há mais motivação para fazer as coisas, ok? E nós pegarmos nesse balanço e nesse movimento da medicina ao longo das semanas do programa e realmente dar ali aqueles micropassos que nós precisamos para a macromudança. Não é? E depois Hum. começa ali por aqueles pequeninos ajustes, que nós podemos ir fazendo. O que é muito interessante é que nós vamos desenvolvendo uma relação muito amorosa connosco mesmos durante o programa, e há uma mudança muito grande da nossa voz interna, sabes? Da forma como nós falamos connosco mesmos. Às vezes há aquelas coisas que a gente vai dizendo ao longo do dia que parecem coisas pequenininhas, mas são tão más. Dizer: que parva, fazes sempre isto, que estúpida, caíste naquilo outra vez, não é? Temos aquelas conotações negativas sobre nós mesmos, e aquilo vem-nos trazer ali uma comunicação diferente, sabes? Vem-nos ser mais amorosas, hum, vem-nos fazer mais carinhosas, connosco mesmos. E E tu, para quem é este teu programa, este teu programa de microdosagem, a quem se destina? É só pessoas que estejam a passar por processos depressivos, de ansiedade, pessoas em processos de autodescoberta? Como é que Uhum. tu fazes essa seriação ou a quem está aberto a. Olha, eu quase que quero dizer que o universo faz por mim, sabe? Eu não sou, eu acho que não sou responsável pelas pessoas que me chegam. Eu acho que o processo é muito delas, sabes? É muito delas sentirem o chamado ou não, acharem que é a fase certa da vida delas ou não. Então, eu acho que é inteiramente,
processo do universo de encarregar quem é que se sente o chamado de fazer ou não. Mas acho que eu, ao longo dos anos tenho apanhado casos super diferentes. Eu tenho pessoas que realmente vêm porque vêm de um quadro clínico muito complicado, não é? Pessoas que estão realmente a curar coisas que são desafiantes. Mas também vêm pessoas que vêm para desenvolver a criatividade, dons, talentos. Eu há bocado falava da trufa ser a parte que vive na sombra, não é? A parte da planta que vive na sombra. Uhum. Nós na sombra não temos só coisas negativas, nós também pomos muita coisa positiva na sombra para não estar a chafurdar os outros, para não estar a chatear o Uhum. próximo, não é? Crescemos com a mãe a dizer não andes sempre a cantar, não andes sempre a dançar, não sejas chata, que tagarela, falas muito, não é? E depois as Uhum. tagarelas acabam a ter podcast. Daí mais fácil, não é? Pronto. Tal e qual, eu era uma tagarela. Sabes Nós que eu na escola. Ai, é tão giro estás a dizer isso, porque eu tinha uma alcunha na escola, dada por colegas meus, que era a metralhadora. Ai, eu Falava e falava muito rápido. E dos professores da escola primária era muito giro, porque eu era muito boa aluna, mas eu estava Uhum, sempre a incomodar os outros, a falar para o lado, né? Só que eu não me distraía a mim, porque eu uhum, conseguia captar tudo na mesma, mas os outros ficavam prejudicados, né? Coitada, o que é que eu sabia? Eu queria era falar e falar com pessoas. claro. E então os meus pais foram chamados uma vez a dizer: olha, está tudo bem. E mesmo as cartas, na altura enviava-se cartas, as avaliações era muito educada, muito responsável, muito boa aluna, mas muito faladora. Muito faladora. Então, Eu adoro. é tão giro estás a dizer isso, que é pronto, tá, é isso. É muito engraçado, sabes, ver estas coisas, porque muitas vezes nos programas vêm estas coisas, vêm aspectos da nossa infância que foram vistos como coisas negativas e que nós pusemos na sombra. Ai, não posso falar tanto, ai, não posso ser assim, ai, não posso ser assado, ai, não posso estar sempre a dançar. Mas são qualidades, são dons, são talentos que nós pomos na sombra, Hum, sabes? Porque diz assim, ok, a pessoa mais faladora vai ser alguém que é uma excelente ouvinte também e vai entreter conversas com pessoas super interessantes e tem a capacidade de ter o seu próprio programa, não é? Nem que seja na rádio, no podcast, seja o que for. Então eu acho sempre engraçado, porque fala-se muito no outro, trabalhar na sombra, tem esta conotação toda negativa, oh meu Deus, sombra, este pessimismo de tudo o que vive na sombra. Meu, vivem coisas muito boas na sombra que a gente também lá pôs, porque eram grandes demais para estar cá fora. Porque nós tínhamos que nos fazer, nós tivemos que nos encolher para caber em algumas salas, não é? Então, hum, quando nós começamos a fazer este trabalho de sombra, também, tá, eu tenho imensas pessoas que têm aspectos muito giros no programa. Tive alguém que começou, para mim, pessoalmente, foi começar a andar de patins outra vez. E patins mesmo aqueles de rodinhas. Nem sim, aqueles sim. de linha, mesmo de rodinhas, mesmo antigo. Mas tive pessoas também que voltaram ao balé, outras que voltaram, uma que começou a tirar aulas de guitarra, porque sempre quis tocar guitarra quando era criança. Então há muitas coisas que a gente vai buscar ali, coisas que foram interrompidas, Hum, na nossa vida, porque foram catalogadas como serem demais, ou chatas demais, ou quem nunca ouviu a mãe e o pai dizer artista, isso não dá dinheiro. uhum, Então, deixou de se uhum. pintar, deixou de se criar música, deixou de se mexer no barro, porque não é uma Hum. carreira, não é? Então, há muitas coisas que nós vamos ali buscar. eh, Estás eh, a falar, eu estou a visualizar fluxos de energia que são interrompidos. E que então, geram bloqueios. É que estão mesmo a visualizar, não é? Todos esses dons, toda essa energia que a criança traz, uhum, toda essa vontade, né? E esse dom, essa pujança que a criança traz, são, é mesmo que a visualização que eu estou a ter, né? De fios que são interrompe ali e interrompidos. fica bloqueado ali e que cria densidade, bloqueios energéticos mesmo, ao nível da saúde, ao nível de tudo, não é? É muito interessante o que estás a dizer. Acho que esta interrupção depois também cria aquilo que eu sinto que é o mais prejudicial para a nossa saúde mental, emocional e física, que é a vergonha, Hum. porque nós depois começamos a esconder essas qualidades, e culpa, Hum. não é? Porque depois já não o podemos fazer e não podemos fazer de forma aberta, livre, tem que ser às escondidas, Uhum. não é? Qualquer E coisa se que não pode. fazes e se faz às escondidas é a culpa porque fizeste às escondidas, e se não fazes
é uma culpa inconsciente, porque se calhar devias estar a fazer e culpas-te porque não fizeste e culpas-te porque querias fazer e não fazes. Portanto, está sempre lá. Tá. Seja Agora que motivo for. imagina o esforço que o nosso sistema nervoso está em constante esforço todo o dia a avaliar e a testar em que espaço é que nós estamos seguros e que Hum. quantidade de nós é que pode ser visto nesse espaço. Oh, sim, É um esforço gigantesco. sim. É o Gigantesco. processador e o disco e a memória lá nos 100%, aqui no computador. Tu entras numa sala e avalias logo, por exemplo, entras num grupo de amigas e avalias logo, por exemplo, eu tenho amigas que não dá para falar de política com elas. Porque, enfim, assente-se o circo, não é? Com outras não dá para falar de espiritualidade, com outras não. Então, o nosso sistema nervoso faz um trabalho muito invisível, mas muito importante, de avaliar, de testar, não é? Quase como se E fosse tipo. autopoliciares Uhum. constantemente do que estás a dizer, do que estás a pensar, de purgares das frases que vais verbalizar, os temas que possam até eventualmente suscitar no outro qualquer relação com aquilo. Incrível, não é? Ou desconforto, ou como é que eu vou ser vista de se falar sobre isto, não é? Ah, Uhum. agora vou falar de ETs, como é que eu vou ser vista dentro desta sala, não é? Mas se calhar tem outra sala cheia de gente que adora falar destas coisas e a gente está ali em teorias da conspiração, não é? Horas. Mas nós estamos em constante esforço para tentar avaliar que partes de mim é que estão seguras neste espaço, que partes de mim é que podem ser vistas pelo outro aqui onde eu estou agora. E a maior parte das vezes, todas esses talentos, esses dons e essas qualidades que nós temos de criança não estão seguras para vir cá de cima, porque elas foram Hum, praticadas por um adulto. E depois, muito interessante, depois, do ponto de vista de mãe, é nós percebemos como é que nós estamos a interromper o processo dos nossos filhos também, não é? Porque dizem que todas as crianças são cientistas até nós as partimos ao meio, porque hum, elas percebem que o ovo se parte quando cai no chão, não porque deixaram o ovo cair, mas porque a mãe lhes explicou que o ovo se parte, não é? Então, nós temos também esta delicadeza de deixa, deixa eu partir um ovo para perceber porque é que o ovo uhum, se parte, não é? Sem ser eu a dizer, olha, que o ovo vai-se partir. Não é? uhum, Deixa ter a experiência sem interromper o fluxo daquilo que a criança está a tentar descobrir. Não só a criança, o adolescente também. uhum, uhum. Oh, isso é tão importante porque quantas vezes nós fazemos as coisas e fazemos o que está melhor, né? E fazemos o que sabemos com a informação que temos na altura, Uhum, mas é efetivamente quando tomamos consciência do impacto da nossa não cura, uhum, a não cura do outro ou da doença no outro, né? Sendo doença o que nós lhe quisermos chamar, do problema no outro, da limitação do outro, seja do que for, né? Nós sermos aqui muitas vezes catalisadores para esta continuidade sem uhum. querer, não é? Achar que Principalmente as mulheres. sim. Vamos agora à parte feminina, principalmente as mulheres, porque as mulheres são absolutas esponjas do sofrimento alheio. Uhum. A mulher vai a qualquer tipo de esforço ou sacrifício para o outro não sentir. Então É. nós temos esta, hum, quase por defeito, vimos com esta Sim, sim. programação ativa. Temos esta sensibilidade, e só o facto de termos já esta sensibilidade por defeito mais aflorada já nos permite sentir mais o outro do que, não é? Uhum, Do que os homens, porque sim, chamemos-lhe o que quisermos, pode ser genético, pode ser cultural. A realidade é que as mulheres têm esta facilidade em sentir. uhum, Só o facto de já estarmos a sentir, já estamos em conexão com aquela energia. uhum, Depois vem logo, não, mas então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar, eu tenho que, porque eu estou a sentir aqui, eu estou a empatizar, eu tenho que ir cuidar, eu tenho que ir fazer, eu tenho que. uhum. Não é? Olha, um dos exercícios mais difíceis que eu tive que fazer foi há uns anos atrás. Fui com a Eva, fomos tirar um curso de mediunidade em Inglaterra. E um dos exercícios, claro, opá, há imensas emoções envolvidas ali nos parâmetros da mediunidade, entes queridos, enfim, há ali muitas emoções envolvidas. E uma das pessoas, havia um círculo onde nós estávamos a fazer os exercícios e uma das pessoas estava a chorar imenso. Qual é o teu instinto natural? É ir abraçar a pessoa, não é? Queres ir acolher, queres que a pessoa se faça sentir bem. E a professora diz: ninguém
abraça esta pessoa. Vocês vão ter que se sentar no vosso próprio desconforto, porque vocês não a vão abraçar por ela, vocês vão abraçar para acabar com o vosso próprio desconforto que alguém está a sofrer à vossa frente. Então vão ter que se sentar todas, acolham espaço para a pessoa chorar, não interrompam o processo de choro delas com o vosso abraço. Porque vocês só vão acabar com o vosso próprio desconforto. A pessoa não está desconfortável, ela está a chorar, está a expressar uma emoção que está a chegar. Epá, eu digo-te, olha, foi um sofrimento. Eu sei que foi para mim e para as outras mulheres também que estavam ali, nós estávamos ali a olhar umas para as outras e sentir a culpa de não ir abraçar uma mulher que está a sofrer Uhum. ou a chorar. Pronto, não é necessariamente sofrimento, mas nós estávamos ali assim num desconforto enorme, porque a vontade é tu abraçares o outro e dizer: Não, está tudo bem, eu estou aqui, não estás sozinha. Está Sim, tudo bem, não é? Então, e nós somos esponjas autênticas do sofrimento alheio. Meu Deus, como somos. verdade. E passamos até por cima das nossas próprias necessidades, só para o outro estar bem. Mas, Uhum. se for Uhum. preciso, leva a dor do outro connosco, só para o outro não sentir. É verdade. Não. E como é que, aqui a microdosagem, a psilocibina, ela vai atuar diferentemente consoante as pessoas? Ela vai acabando por mostrar, né, falaste que usas a trufa, que é parte da raiz, ela vai trabalhar aqui no lado sombra, vai ajudar as pessoas a verem, a olhar, não é, para aquilo que precisa ser visto, Uhum. tanto o mais negativo como o mais positivo, não é? As Uhum. 2. Sim, E fazes um apoio também nesse programa, tens um eu só acompanhamento. faço, eu só faço programas acompanhados. Eu não sou apologista de programas de microdosagem sem assistência terapêutica. Acho que é quase um desperdício de medicina, não é? Porque às vezes basta uma perspectiva neutra, imparcial, externa, Uhum. para contextualizar todo ali um momento que está a acontecer com aquela pessoa. A pessoa está tão envolvida no seu próprio processo que não está a conseguir ver de fora o que é que se está realmente a passar ali. Então, eu faço de forma acompanhada, eu tenho dois sistemas. Estavas a perguntar há bocado, eu interrompi, desculpa, mas estavas a perguntar sobre os programas da microdosagem, como é que eu seleciono, ou como é que as pessoas Sim, chegam sim, a mim, sim. não é? E eu acabo por dizer que as pessoas chegam a mim. Mas eu tenho dois formatos dentro dos meus programas. Eu tenho um que é de coaching privado, portanto, o acompanhamento é feito de forma individual. Nós temos chamadas semanais, vamos trabalhando nos temas que estão a chegar. As pessoas às vezes trazem já temas que querem vir trabalhar, não é? Então, tenho pessoas com adições, pessoas que vêm tratar alcoolismo, pessoas que vêm tratar adições a erva, por exemplo, ou outros medicamentos. Portanto, tenho esse acompanhamento individual, em que nós trabalhamos de forma mais incisiva, mais cirúrgica, ali temas que são muito íntimos. E depois tenho um programa que é feito em grupo, portanto, o acompanhamento é feito em grupo também, a forma de chamadas semanais, mas é feito no contexto Uhum. de grupo, que é super bonito, porque há ali um efeito espelho muito grande, sabes, das pessoas. hum, Cada vez que apanho assim que inicio um grupo, eu digo sempre, ok, o que é que eu vou ver sobre mim mesma nesta pessoa? Hum, e que partes minhas é que ele vai conseguir ver também, não é? Porque há sempre uma troca e uma dinâmica super bonita dentro do grupo. Eu acho que há também uma linguagem muito específica da microdosagem que se começa a desenvolver, porque é realmente difícil explicar para alguém que nunca passou o programa, é realmente difícil explicar o turbilhão de emoções e mudanças e coisas que acontecem dentro daquelas semanas, de forma coerente, lógica e que faça sentido ao outro. Então, eu opero dentro desses dois formatos. Tenho o coaching privado, onde realmente estou ali de forma incisiva e personalizada a lidar com os temas daquela pessoa. E depois tenho o outro que é feito em termos de contexto de grupo. E sabes que os do grupo, o individual, não faz muita diferença porque não há, se bem que o privado também podem fazer parte das chamadas semanais de grupo, se assim o quiserem, mas não têm que. hum, mas eu acabo sempre por ver que hum, as pessoas acabam por se equilibrar muito dentro destes grupos, sabes? Ou vem alguém que é muito mental, hum,
e relaciona-se com alguém que é muito intuitivo e muito sensitivo e acabam por contrabalançar ali um bocadinho as coisas. Então é sempre muito interessante ver estas dinâmicas no grupo. Mas, sabes, a minha experiência nos últimos anos não faz muita diferença do que, o que é que tu vens à procura, porque na verdade, hum, nem nós sabemos o que é que vimos à procura, sabes, Vanessa? Às vezes as pessoas vêm a pensar assim, eu trago tantas perguntas, por exemplo, nos meus eventos também acontece muito isso. As pessoas vêm a um evento meu de microdosagem e dizem, eu trago imensas perguntas. E eu digo, então tens aí papel e caneta para escrever mais, porque a medicina vai te trazer mais perguntas ainda. Mas são aquelas que são importantes, sabes? É que a medicina vem perguntar assim, porquê é que isso é importante para ti? Não é? Já vem perguntar assim, porquê é que isso Olha, não aconteceu? eu estou a amar porque tu estás a trazer tantos pontos que para mim fazem tanto sentido, porque a minha primeira, experiência com a medicina, Hum, no final, eh, e ainda assim mesmo no fim, pediram a cada uma das pessoas para dizer, uma palavra do que é que tinha sido a experiência. E eu fiquei para o fim, porque eu não sabia o que é que havia a dizer, então as pessoas iam falando e eu não falava, eu ficava calada. Até que eu ouço alguém dizer assim, toda a gente tinha trazido qualquer coisa, tinha acrescentado sempre qualquer coisa, trouxe isto, trouxe isto, trouxe isto. E eu ouço alguém a dizer assim, trouxe respostas. E eu pensar assim, olha, juro por tudo, eu pensar assim, respostas? E eu digo assim, a mim só me trouxe perguntas. mais perguntas ainda? Sempre. Eu só me saiu, olha, perguntas, porque foi tanta coisa que eu tinha, sabe? É mesmo isso, é aquela questão do ter. Eu preciso explorar, eu preciso de me explorar, eu preciso de respostas para nada. Claro que sim, traz-te muita informação, certo, mas respostas não. Eu só me lembro. Perguntas, portanto, faz tanto sentido o que tu estás a dizer. Mais perguntas ainda. E não quer dizer que vais ficar mais confusa, mas sabes, Não é isso? perguntas que realmente vão ao âmago da questão, não é? A gente Uhum, diz assim, porquê que isto ainda não aconteceu na minha vida? E a medicina vem-te perguntar, porquê que isso é tão importante para ti? uhum, E tu realmente tens de perguntar, pois realmente não é, uhum, tem a importância que eu lhe tenho estado a dar, não é? Mas se calhar não é tão importante no panorama das coisas que eu quero viver, não é? Então, Hum, sabes, estes programas são tão simples, mas tão complexos ao mesmo tempo, porque há esta parte, neurológica, de equilíbrio neurológico que acontece naturalmente, é inevitável, não é? Que nós sentimos, eu acho que a mim ajudou-me muito na menopausa, porque ajudou-me a lidar com as mudanças do humor. uhum. Está tudo bem, está tudo mal, está tudo bem, está tudo mal, e muda 2 em 2 minutos, né? Ah, mas ajuda muito com este equilíbrio, sabes? Criar aqui um bocadinho um espaço onde tu consegues respirar, pensar antes de agir, Hum, questionar a tua própria impulsividade, não é? Hum, Tomar decisões que são mais centradas no teu bem-estar, saberes-te pôr primeiro, não é? Então, de alguma forma, também nos faz um bocadinho mais egoístas neste hum. sentido, não é? Em inglês diz-se um bocadinho melhor que é selfish, é tudo sobre o eu, não é? Sem ser o egoísta de aspecto do ego. Hum, mas que realmente te fazem questionar, levam-te ali numa viagem aquelas 12 semanas em que tu vais ter que te questionar sobre muitas coisas que tu construíste sobre ti mesma. Qual foi a maior transformação? E assim, a jeito da última questão, qual foi a tua maior transformação, aquela que tu assististe, que te deixou assim mesmo uou? Minha pessoal ou Pode com. ser tua, pode ser de alguém que frequentou o teu programa. Assim, aquela coisa que tu ficaste mesmo uou. Olha, eu tenho duas que para mim foram muito importantes. Uma foi alguém com quem eu trabalhei, e desde o início eu sabia que era um caso muito delicado. E que eu, em todas as chamadas que eu tinha com ela, eu dizia-lhe assim: se precisares de alguma coisa, liga-me. E eu sabia que ela não me ia ligar, mesmo que tivesse mal, porque ela era mesmo alguém incapaz de pedir ajuda. Ela preferia estar a sofrer do que estar a ligar a alguém e incomodar com o sofrimento dela, não é? Então,
Eu lembro-me de lhe dizer todas as semanas: "Por favor, liga-me se precisares", porque ela depois na chamada semanal dizia-me: "Ai, Ana, tive tão mal", e eu: "Não me ligaste porquê?", "Ai, não consigo sequer pegar no telefone para te ligar, não quero ser chata". Então, no dia em que ela me ligou, eu sabia que qualquer coisa fundamentalmente importante tinha acontecido ali dentro dela. O facto dela me ter ligado e de eu lhe ter perguntado: "Está tudo bem?", ela disse: "Tá, era só para partilhar uma coisa contigo". Eu achei: "Ok, está aqui um momento", sabes, eu tenho vários momentos durante os meus programas que eu tenho que me sentar e chorar e dizer: "Obrigada", e não é por mim, sabes, mas é mesmo obrigada por teres conseguido chegar ao espaço desta pessoa, da forma que chegaste, não é? Portanto, essa foi definitivamente muito importante para mim, que eu sei que abriu a porta para ela também ligar a outras pessoas, pedir ajuda quando precisa, desabafar, ser chata, como ela dizia, não é? Ser chata. Essa foi muito importante para mim. Hum, e depois tenho observado outras, sabes? Ver pessoas a passarem de fase, compreendo, eu tenho pessoas que depois voltam a repetir o programa, não é? Há pessoas que estão realmente em situações, elas voltam a fazer outros programas, cada programa a trabalhar com coisas diferentes. Mas lembro-me muito especificamente de uma que também estava numa fase de não conseguir sair da cama, só comer porcaria, ver Netflix, não cuidar dela. O facto de vê-la publicar fotografias no Instagram em frente ao espelho, vestida e maquiada, para mim é: "Ok, saíste da cama, sabes? Estás de pé, encontraste a ti mesma. Olhaste ao espelho, tiveste que te olhar no espelho para fazer a tua Hum, maquiagem hoje". E isso é um bom sinal, não é? Mas depois vem toda a liberdade. Tenho muitas pessoas que deixaram de beber, de fumar erva. Isso para mim também são casos muito gratificantes, porque para mim foi a maior transformação, foi, a minha relação com o álcool, não é? E compreender toda a história que havia ali por trás, e como eu estava a usar isso também como automedicação. hum. Então eu acho que esses são assim os casos mais marcantes para mim, no sentido de poder observar a transformação em tempo real. E eu acho que assim, o caso mais marcante que eu tive foi no último programa que eu estive a facilitar agora. Sem partilhar muitos detalhes, pessoais, porque os meus programas são precisamente confidenciais, mas durante uma chamada de grupo houve alguém que partilhou, algo que se tinha passado no passado dela, algo que se tinha passado Uhum. na infância dela, e que ela nunca tinha partilhado com ninguém. E ela sentiu segurança de partilhar ali no grupo. Hum, e depois todo o desenrolar dessa situação, dela ganhar coragem de enfrentar a pessoa, que ela tinha que confrontar com essa verdade, o facto dela perdoar, de se libertar daquilo, foi quase como assistir uma série no Netflix, sabes? À espera do próximo episódio e perceber como é que esta história se vai passar toda, e chegar ao final do programa e vê-la livre, tendo confrontado a pessoa com essa realidade e tendo perdoado e deixado ir. Para mim eu acho que foi dos casos mais bonitos que eu tive o privilégio de assistir dentro do programa, sabes? Mas eu sou muito espectadora, eu estou só a observar, sabes? Estou a guiar quando posso, hum, mas sempre a Tu criar um espaço sustentas, não é? Estás a um espaço sustentar o espaço, não é? para a pessoa se poder desenvolver ela mesma, não é? Eu não estou ali, a microdosagem não é um milagre, não é um comprimido mágico, por assim Hum. dizer, não é? Vem muito do trabalho de cada um também, mas tem realmente o potencial de despertar ali, processos que foram interrompidos, e pegar neles outra vez e fazer uma conexão, com a origem, com a raiz dessa situação, e depois ter a oportunidade de realmente libertar, ultrapassar, transcender todas essas coisas que nos limitam, não é? Então, olha, era difícil agora estar-te a trazer casos, sabes? É tanto, são tão bonitos. E já trouxeste aí 3, 4, 5 exemplos maravilhosos, não é? Olha, é um trabalho assim, deve ser super gratificante, não é? Veres,
desenvolvimento, não é? Como tu dizias, não é? Os episódios, não é? O próximo episódio, as cenas do próximo capítulo. É muito gratificante não só como facilitadora dos programas, mas como espectadora da minha própria jornada evolutiva, não é? Então, até eu cresço com cada uma das pessoas, eu sei Hum. que vou aprender algo com alguém, eu sei sempre que há um bocadinho da minha história na história de toda a gente com quem eu trabalho, não é? Então, para mim, também acaba por ser o meu próprio processo de desenvolvimento. Eu própria tenho que continuar a trabalhar, a estudar, a pesquisar, a perceber, a compreender, hum, para continuar a sustentar os passos dos outros também, e isso faz com que eu facilite o meu próprio processo também, a mim mesma, não é? Então é super gratificante. Eu sou absolutamente apaixonada e obcecada por estes temas. hum, e acho que tenho o privilégio de poder acordar todos os dias e ser isto que eu faço, falar com pessoas, falar sobre coisas que eu gosto, ouvir histórias, criar espaços para que essas histórias possam existir, não é? Então sou absolutamente apaixonada por isso. E estás já aqui a abrir a porta para a nossa, pergunta, de marca. Quem é a Ana fora do roteiro? Ok. Quem é a Ana fora do roteiro? Olha, eu diria que sou todas as coisas que eu não pude ser como criança. Hum. Então sou elétrica, hiperativa, adoro inventar coisas, adoro criar coisas, ando sempre a pintar paredes, a inventar móveis, a cantar, a dançar. Eu acho que, sabes, foi muito do meu resgate foi muito esse. Então eu acho que eu sou todas as coisas que não pude ser ou que foram interrompidas lá atrás. Então eu sou uma pessoa, eu acho que o que me define mais, eu sou muito criativa. Hum, e tenho que estar sempre a inventar qualquer coisa, sempre. Ou seja, vídeos, ou seja, a escrever, ou seja, a pintar, ou seja, a inventar coisas na casa. hum, mas tem que estar constantemente em processo de criação, absolutamente. Então acho que fora do roteiro sou isso, mas eu acho que sou muito transparente também. Aquilo que tu vês aqui, aquilo que eu sou quando vou ao supermercado, ou aquilo que eu sou com os meus filhos, hum, e acho que demorei muitos anos a conseguir fundir todas essas versões de mim numa só. Uhum. Lindo! E hoje em dia amo ser uma versão muito, muito simples de mim mesma, Uhum. despida de todas as outras versões que eu tive que ser durante tantos anos para tanta gente em tantos espaços, sabes? Hum. Uau, que lindo! Assim, é quase, sabes, mais uma visão que é a visão do quando tu tens, o Big Bang, não é? E que depois e espalha para todo lado, e aquilo é espalha para todo lado, mas depois há um momento, não é, que em que tu Yeah, colapsas e és tudo, yeah. e não és nada e és tudo e estás Yes, ali, yeah. E esturias nada. Yeah. Eu acho não que tu é? vives nesse colapso hoje em dia. Acho que vivo nesse colapso hoje em dia. Oh, meu amor, olha, amei, amei muito, amei. Foi assim super especial ter-te aqui. Bom. Eu espero que quem nos ouve também esteja a vibrar tanto como eu, porque sentir aqui esta energia foi muito especial, muito especial. Muito grata pela tua presença, meu amor, trazeres Obrigada eu pelo convite, de abrir espaço também. Eu também sou tagarela profissional, portanto, casou-se aqui muito bem. Para quem nos está a ouvir que seja tagarela, por favor, nunca parem. Eu acho que até deixava, se me permites, até vou deixar aqui o claro convite que para quem sim. nos está a ouvir. Hum, olha, que nos deixe aqui um comentário, que nos mande uma mensagem, que nos diga o que era a coisa que eles eram como crianças e que os pais diziam: para de fazer isso. Uhum. É demais, falas demais, corres demais. Digam o que é que era isso, que eu estou muito curiosa de saber, em termos de o que é que as pessoas fazem com isso hoje em dia, sabes? Que é sempre qualquer coisa que a Uhum. gente pode pegar e fazer qualquer coisa na vida. Olha, comecem um podcast, Que lindo, verdade, trabalhar para o rádio. verdade.
tão verdade isso. Olha, sim, venham aqui escrever o que era aquela coisa que vocês queriam e não, Tem alguém vos cortou, vos interrompeu aí esse movimento. E meu amor, quem te quiser encontrar, onde é que te encontra? Olha, eu apesar de parecer alguém que sou muito, ativa nas redes, não sou nada. Eu vou lá, posto as minhas coisas e depois sou um bocadinho ausente. Mas podem encontrar mais informação, na minha página, pessoal ou na página da terapia de microdosagem assistida. É TMA, terapia de microdosagem assistida, no Instagram. E eu lá vou partilhando, alguns dos feedbacks, dos processos todos que a gente anda ali a passar, e depois na minha página pessoal vou sempre partilhando o que é que são as aventuras da minha própria jornada. Eu vou deixar essas informações todas aqui na legenda, como é óbvio. Obrigada, foi um Obrigada, prazer estar aqui todo contigo. meu. Obrigada pelo convite. Uma honra, meu amor. E quanto a nós, vemo-nos para a semana, meus amores.